Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. O ciclone Iaquecã, que se formou no Uruguai e atingiu o Rio Grande do Sul, avança nesta quinta, dia 19, para o litoral de São Paulo. Depois segue para o alto mar e se afasta do Brasil. Nesta quinta, ainda faz muito frio. E pior, o clima provoca geadas no Paraná, no sul de Minas e no centro-oeste, em regiões produtoras de milho, café e cana-de-açúcar. O fenômeno, no entanto, deve acontecer de forma pulverizada, sem prejudicar tanto a lavoura. O Paraná, um dos principais estados produtores de milho, espera colher uma safra de 16 milhões de toneladas neste inverno. Minas, por sua vez, tem a perspectiva de produzir 14 milhões de sacas de café, 18% a mais do que no ano passado. Resta saber o quanto o clima deve impactar essas estimativas. Para conversar sobre esse assunto, recebemos na Exame o meteorologista Celso Oliveira, do Clima Tempo. Tudo bem, Celso? Olá. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Obrigada. Celso, já tivemos geadas ontem no Brasil e hoje também. O que nós devemos esperar em relação ao impacto que as condições climáticas devem provocar na agricultura brasileira? Bom, vamos falar um pouco desse frio que chamou bastante atenção nesta quinta-feira por ter tido a menor temperatura da história, por exemplo, para o Distrito Federal. No distrito do Gama fez pouco mais de 1 grau e 4 décimos. Estamos falando de uma região já no Planalto Central, bem distante das áreas mais frias do Brasil. Também tivemos geadas em Goiás, Minas Gerais e São Paulo, mas como você mesmo falou, foi pulverizada. Não tivemos geadas amplas que trouxeram tantos danos como foi visto, por exemplo, nas geadas de 2021. Próxima madrugada de sexta-feira ainda há expectativa de frio. O alerta vai para o Paraná, onde há uma expectativa de frio um pouco mais amplo, pegando áreas de milho, hortifruti, feijão. E a partir do fim de semana, essas geadas até acontecem, mas devem acontecer de forma mais fraca. Mas lembrando que ainda não chegamos no inverno, falta um pouco mais de 30 dias para a chegada da estação e, naturalmente, outras ondas de frio vão chegar ao Brasil, vão atingir o Brasil. Então, essa onda de frio especificamente, ela trouxe geadas mais fracas, mais pulverizadas, mas temos que ficar de olho aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Celso, quando deve chegar a próxima onda de frio? Bom, quando a gente trabalha com simulações mais estendidas, a confiabilidade diminui, é necessário ficar monitorando com frequência. Mas as simulações mostram uma onda de frio na primeira, mais outra na segunda quinzena de junho, então tanto no início como no final de junho, deveremos ter outras quedas de temperatura e também há expectativa de declínio da temperatura em julho. Lembrando que nesse ano o frio chegou mais cedo. No ano passado as piores ondas de frio elas foram registradas em julho. E a expectativa para esse ano, agora com essa onda de frio em maio, também em junho, a expectativa é que esse frio ele venha de forma mais adiantada. E como devem se comportar essas ondas de frio esperadas para junho? Vai fazer muito frio? Vai nevar? Como é que vai ser? Olha, a neve é um caso, é interessante porque nevou bastante essa semana até, mas a neve é até mais rara que a geada, porque para a neve você precisa ter uma combinação de umidade alta e temperatura baixa. E aí acontece essa situação. E normalmente no Brasil o que acontece é que primeiro vem a chuva para depois vir a queda da temperatura, né? Não há essa coincidência. Então até podem acontecer novos episódios de neve, embora seja um pouco mais difícil de acontecer, mas algo que a gente pode sim afirmar é ficarmos atentos às geadas. E aí nesse aspecto eu chamaria atenção inclusive para o hortifruti, que é bastante sensível à queda de temperatura e acaba pressionando a inflação, lembrando que o preço dos alimentos já está bastante alto em função do excesso de chuva do verão. E agora fica a preocupação com relação ao frio. Pois é, o preço da cenoura já aumentou mais de 180%, do tomate também teve uma alta de preço significativa. Você está dizendo então que esse fenômeno pode se repetir, ou seja, a gente deve aguardar aí uma inflação ainda maior dos alimentos, é isso? Existe sempre uma inflação sazonal nesse aspecto aí dos alimentos, principalmente de hortifruti. É até comum termos um aumento do preço durante o verão pelo excesso de chuva e, eventualmente, se acontece a geada, né, então há um desequilíbrio entre oferta e demanda e a gente também observa aumento do preço durante o inverno. Então é até sazonal e, claro, é uma cultura bastante sensível ao frio. Não precisa ter, por exemplo, uma temperatura de 0. Eventualmente, uma temperatura de 5 ou 4 graus já pode trazer algum dano. Então é importante a gente ficar atento. E o problema são as geadas também, não?
Sim, dizima, muitas vezes mata a planta, isso aí acaba provocando vários problemas e dependendo da cultura, esse efeito é observado inclusive para os próximos anos. Por exemplo, no caso do café, é uma árvore que ela demora alguns anos para começar a produzir. Então, se ela morre em função do frio extremo, naturalmente você vai ter que arrancar aquele pé, plantar um novo e esperar alguns anos para que ele possa produzir. É o mesmo caso da laranja, cana-de-açúcar, embora não seja tão longo o ciclo, mas também tem um certo tempo, então tem esse caso. Culturas de prazo mais curto, por exemplo, hortifruti, que você a cada 60 dias você está colhendo uma nova safra, então isso pressiona a inflação, mas pressiona ali naquele momento, e outros casos onde você consegue ver esse efeito por vários anos seguidos por conta aí dessa questão da produção mais lenta. Agora, as condições climáticas devem ter um impacto negativo na agricultura da mesma forma como aconteceu no ano passado ou não? O risco existe, as simulações elas mostram quedas acentuadas de temperatura. Agora, vale salientar, né, a gente está falando da situação ruim, né, existem situações que o clima acaba ajudando. Por exemplo, a safra de trigo no ano passado foi muito boa no Rio Grande do Sul e a expectativa para esse ano é que tenhamos aí uma cultura, as culturas de inverno novamente se desenvolvendo bem em função do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Além disso, pensando na primeira safra brasileira, né, que é soja principalmente, a safra foi muito boa no centro e norte do país. Tivemos sim problemas associados à estiagem no Paraná, Rio Grande do Sul, mas foi boa no centro e norte do país. E as projeções mais estendidas mostram que a partir de outubro as chuvas voltam a espalhar pelo Brasil. Então já há uma tendência de que a próxima semeadura, que vai acontecer agora na primavera, não aconteça de forma tão atrasada. Então as coisas caminham bem pensando nas culturas de primavera. Existe, então, uma alta probabilidade que o Brasil consiga cumprir as expectativas de safra recorde de grãos esse ano. O problema foi a produção do Rio Grande do Sul. Foi bastante ruim, a do Paraná também e do sul do Mato Grosso do Sul. Então, houve uma redução da safra de soja e de milho desses estados. Então, ainda há uma certa dúvida com relação a essa questão da produção em função da estiagem observada. Agora, importante salientar, né, o Brasil ele tem 2 safras de milho. A primeira não foi das melhores, mas a segunda, a expectativa é que seja boa, porque o plantio ele aconteceu de forma mais precoce. Tudo bem, tivemos diminuição da chuva no outono, algumas geadas agora em maio, mas ainda assim a expectativa é melhor. Então fica a dúvida aí com relação a essa melhor produção de milho, mas também problemas associados à falta de chuva na primeira safra. Mas há espaço, então, para boas notícias, Celso? Claro, sempre há, né? Então, é claro que aí no clima, e é importante, a gente sempre fala, existem algumas culturas, inclusive, que você acaba tendo, na mesma situação climática, uma notícia boa e ruim. Por exemplo, cana-de-açúcar, como o plantio e a colheita acontece praticamente o ano todo, é claro que para a colheita é necessário que você tenha tempo seco, mas hoje as usinas também pedem por chuva justamente para o desenvolvimento das áreas que foram recém-instaladas. Então, dependendo da situação, até a condição meteorológica prevista pode ser ruim para um setor e boa para o outro setor se a gente está olhando para a mesma cultura. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, Celso. Esperamos contar com você mais vezes aqui no Exame Agora e obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, eu fico à disposição. Obrigado.